Foi o pior dia da minha vida. Eu e meus pais estávamos no tribunal, eles estavam se divorciando. Minha mãe processou meu pai por metade do dinheiro e encontrou um outro homem. Como ela pôde fazer isso? O júri sussurrava e apontava para o meu pai. Ele é especial, ele tem uma doença rara. Aos 13 anos ele parou de crescer e ficou parecendo um adolescente a vida toda. Eles deveriam se envergonhar. Para esquecer esse pesadelo, nós nos mudamos. Meu pai, apesar do fato de a minha mãe tê-lo processado, continuou a administrar o seu negócio com sucesso. Ele é incrível. Eu fui para uma escola particular. E no primeiro dia, uma professora confundiu meu pai com um aluno. Ela gritou como se estivéssemos cabulando aula. No dia seguinte, o meu pai quis me agradar. Era quase Natal e ele trouxe uma árvore com lindas decorações e guirlandas para o salão da escola. Parecia uma joalheria em uma árvore. Quando a professora Amber viu meu pai com a árvore, ela imediatamente entendeu tudo e se desculpou pela confusão de ontem. Claro, o meu gentil pai fez uma piada sobre aquilo e continuou a conversar com ela docemente. Meu pai não guarda rancor. Sorte sua, Amber. A ceia estava chegando e o meu pai ligou para os convidados, mas ele não disse quem. Eu quis me mostrar e fiz o meu prato exclusivo, um pernil. A noite prometia ser fabulosa. Mas eu definitivamente não esperava tais convidados. A Amber estava na minha frente segurando um pernil. Isso é uma piada? Quando eles ficaram tão íntimos? Eu queria agradar o meu pai com o meu pernil, mas ele provou o dela primeiro e até elogiou. A noite estragou, mas os presentes sempre me animaram. Perto da lareira, o meu pai me deu uma caneta Parker cara, com a qual eu sonhava há muito tempo, mas nem me atrevia a pedir. E a Amber, o meu pai a convidou para um show. Ah, não, parecia que seria um encontro de verdade. À noite, o meu pai foi àquele show e não voltou para casa. Será que ele ficou com a Amber? De manhã, meu pai apareceu como se nada tivesse acontecido. A Amber estava nos esperando no estacionamento da escola. E então, eu a vi devolvendo o relógio do meu pai. Estava confirmado. E eu fui tristemente para a aula. Quando entrei, todos riam. Tinha um desenho deles na lousa e algo escrito dizendo: a professora está apaixonada por um adolescente. Então toda a escola já sabia. Graças aos encontros com a professora e ao trabalho, o meu pai passava muito pouco tempo comigo. E finalmente chegou nosso dia especial. Nós vamos ao shopping, assistimos filmes, fazemos compras e nos divertimos. Só ele e eu. Fomos a outra loja. Eu peguei um monte de roupas e fui para o vestiário. Mas quando eu saí, meu pai não estava lá. Eu fiquei muito assustada. Mas alguns minutos depois, ele voltou com um gatinho em seus braços. Eu nem sonhava com isso. Claro, o presente não era para mim. Levamos para Amber. Eu estava começando a odiá-la. Eu tentei dizer ao meu pai que eles não eram um casal, mas ele não me ouviu. Amber isso, Amber aquilo. Ela entrou na nossa família e ninguém nem me pediu porque ela é perfeita. Não, ninguém é perfeito. Ela abriu a porta toda arrumada e pela conversa com meu pai percebi que eles iam a um restaurante. Agora eu sei porque ela está vestida assim. Eu fingi ser boazinha e me ofereci para cuidar do gato enquanto eles estavam no restaurante, embora eu tivesse outros planos. Eu decidi dar uma olhada por lá. Mas então o Fluffy começou a miar, ele estava com fome. Resolvi alimentá-lo e abri o armário para pegar sua comida, mas ao invés disso, eu encontrei uma caixa. Tinha um monte de avisos de cobranças. Uau, a Miss Perfeita estava afundada em dívidas. E então eu quis bancar a detetive. Havia um laptop do lado da cama. Bingo! Tinha mensagens dela dizendo para uma amiga que ela realmente precisava de dinheiro. O que é isso? Um link para o site da empresa do papai. Ouvi o som de um carro se aproximando. Mas quando a porta abriu, eu só vi a Amber. Meu pai foi chamado para outra reunião de emergência. Não sei quem estava mais chateada, eu ou a professora. Ela fez bem o seu papel, até me ofereceu uma carona para casa. Ela não parava de falar durante o caminho. E no final, ela de repente soltou que amava o meu pai. Que mentirosa! Eu disse a ela o que eu pensava e saí correndo. Eu estava tão enojada. Fiquei rolando na cama e nem me lembro quando eu dormi. De manhã, acordei com um cheiro de panquecas. Corri para a cozinha sem nem tirar o meu pijama. Eu não vi o meu pai tão feliz há tempos. Quando perguntei que horas ele voltou, ele não passou a noite em casa de novo. Ficou com a Amber a noite toda. Então eu explodi. Eu disse que ela só queria o dinheiro dele. Eu queria contar a ele sobre as dívidas. Mas ele bruscamente me cortou. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai com tanta raiva. Ele disse que entendia que eu decidi inventar essa besteira sobre a Amber por ciúmes. E disse severamente que é melhor eu não me envolver em assuntos de adultos que eu ainda não entendo. Não consegui segurar as minhas lágrimas. Mas, pai... Ele caiu em si e começou a falar mais suavemente, mas eu não recuei.
Eu disse que ela estava tentando enganá-lo. Eu tinha começado a falar sobre as mensagens quando meu pai disse que a Amber e eu precisávamos nos conhecer e que todos íamos juntos ao paintball. Encontramos o ex da Amber no paintball. Você tinha que ver a cara dela. Ele começou a provocar o meu pai, o chamando de criança. A Amber o respondeu na hora. Ele corou e foi embora. Por um segundo eu até a respeitei, mas só por um segundo. Eu tinha visto todas as evidências. Eu acidentalmente atingi a cabeça dela. Foi sem querer, mas ela foi embora, dizendo que tinha que dar aulas extras para alguém. Paramos de brincar, pois o meu pai estava de mau humor. Eu me senti culpada e tentei me desculpar, mas ele me interrompeu e disse que eu o tinha desapontado. Aquilo me machucou. No dia seguinte, fui para a escola de mau humor. Os meus colegas idiotas vieram para cima de mim, como se eu tivesse tirado um A em literatura, pois agora eu sou a favorita da professora. É sério isso? Não aguentei aquilo e fugi para o corredor. Alguém estava gritando na sala do diretor, e eu acho que ele estava dando uma bronca na Amber pelos rumores que estavam circulando sobre ela. Pouco depois a Amber saiu chorando. Ela deu uma trégua para o meu pai, pelo menos por uma semana. O fato era que meu pai faria aniversário dali a uma semana, e ela queria dar uma festa surpresa na casa dela e o meu pai e eu deveríamos ir. Eu não queria ter que aturar ela, mas era uma grande chance de mostrar as mensagens a ele. Então, eu concordei. Na véspera do aniversário, eu preparei algo especial para ele, um poema. Meu pai meio que amoleceu um pouco, e quando eu disse que eu queria me desculpar por aquele tiro, ele ficou muito feliz. Foi uma grande surpresa. Ela convidou todos os amigos e colegas dele. Enquanto todos conversavam, eu fugi para procurar o laptop dela. Eu tinha acabado de o encontrar e estava prestes a sair quando eu esbarrei com a Amber na porta. Ela me viu com um laptop e começou a cacarejar que eu não podia invadir o quarto de alguém assim. Meu pai veio correndo com o barulho. Eu mostrei as conversas para ele. Viu, pai? Eu te disse, tudo o que ela quer é o seu dinheiro. Você tinha que ver a cara dela. Ela confessou que tinha dívidas e disse que não queria envolver em seus problemas. Disse que poderia lidar com tudo sozinha. Sim, claro que nós acreditamos. Mas ele disse que acreditava nela. Ele fechou o laptop sem nem olhar para as conversas. Ele disse que ela estava em uma situação difícil, com aquele tom seco, como se fôssemos estranhos. Eu odeio a Amber. Mesmo em casa eu não podia me esconder daquela cobra. Meu pai colocou a foto deles como papel de parede no laptop. Então eu tive uma ideia. Pode parecer cruel, mas resolvi vazar uma foto deles se beijando na internet. Deixar todo mundo pensando que a professora seduziu um aluno. Acho que nem a escola, nem as autoridades gostarão disso. E a Amber será punida. De manhã eu estava envergonhada e fui para a escola mais cedo. Houve um caos. A foto se espalhou por toda a cidade. Jornalistas e policiais chegaram. Será que ela iria mesmo para a cadeia? De repente meu pai apareceu. Ele perguntou qual era o problema. Pouco depois a polícia estava escoltando a Amber para fora. Ela parecia muito confusa. Meu pai ainda não sabia o que tinha acontecido. Quando esperávamos a Amber, meu pai estava chocado lendo um artigo na internet onde havia uma foto deles com o título "Foto de professora beijando um adolescente é fake". Ele não entendia quem poderia ter feito algo tão cruel. Logo a Amber foi liberada. O policial perguntou se ela apresentaria uma queixa por difamação, mas ela recusou. Ela sabia que eu estava por trás disso. Tive medo que ela contasse ao meu pai, mas tudo o que ela disse a ele foi que eles precisavam terminar. E ela foi embora. Depois disso, ele ligou e até foi na casa dela, mas ela o ignorou. Meu pai ficou deprimido e tudo por minha causa. Eu falei sobre aquelas conversas de novo e então eu descobri a verdade. A Amber não precisava do dinheiro. Ela falava sobre a sua mãe, que precisava de uma cirurgia cara e ela já tinha conseguido o empréstimo quando eles ficaram juntos. Tentei encontrá-la para me desculpar, mas ela foi demitida por conta do escândalo. Eu me preparei para contar a verdade ao meu pai. Fui eu quem fez isso e quem fez a Amber deixar o meu pai. Nunca tinha sido tão sincera na minha vida. Ele me perdoou. Ele ligou para a irmã dela e descobrimos que ela ia voar para Seattle. Então, nós corremos para o aeroporto. Faltavam 5 minutos para o embarque, mas conseguimos. Ela nos ouviu chamar, jogou as passagens e correu para os braços do meu pai. E então, eles me abraçaram. Então eu percebi que ela não era minha inimiga e o meu desejo de proteger o meu pai era mesmo ciúmes.
Nós moramos juntos desde então. A Amber e eu tínhamos muito em comum. Por exemplo, o amor por gatos, pernis e, claro, pelo meu pai. Legal, não é, Fuzzy? Meu professor estava parado na minha frente de terno e com um buquê de flores. Ele disse que queria conhecer meus pais para que eles entendessem que meu namorado não era um vigarista. Eu fiquei sem palavras. Você é meu professor! Mas então o pessoal saiu para o corredor. Eu era uma excelente aluna. Meus pais insistiam que estudar era o mais importante e só depois que acabasse eu poderia pensar em relacionamentos. É por isso que eu nunca tive um namorado, ao contrário das boas notas. Eu deveria me formar na faculdade em breve, mas havia um problema. Era o Sr. Black. Nosso novo professor de natação, ao contrário do anterior, se recusou a me dar notas apenas pelos relatórios. Eu não sabia nadar. Por mais que tentasse aprender, tudo era em vão. Mas eu precisava de um excelente certificado. Afinal, isso era muito importante para os meus pais. E então eu tive uma ideia brilhante. Eu poderia seduzir o Sr. Black. Então ele me daria um A. Feito! Imediatamente após a aula, fui até o Sr. Black e, enrolando um cacho com meu dedo, pedi aulas adicionais. Mas o Sr. Black nem piscou. Ele acenou com a cabeça para a piscina e disse que agora tinha um tempo livre. O Sr. Black me levou para a piscina e me obrigou a fazer exercícios ao lado. Não só não deu certo, como também engoli água. Mas eu tinha que manter o curso. Eu tiraria um A. Eu cheguei para a próxima aula em um maiô bem aberto. O Sr. Black ainda manteve os olhos em mim. Eu finalmente o interessei. Mas ele rebateu que tais trajes de banho eram proibidos e mandou me trocar. Talvez ele tivesse uma namorada? Esperando pelo momento que o Sr. Black estava distraído, peguei seu telefone e rapidamente olhei suas mensagens. Nenhuma única romântica. Então gravei meu número com o nome Meu Bebê e estava quase desligando o telefone. De repente a voz do Sr. Black veio de trás. O que está acontecendo? Pisquei inocentemente. Não consigo evitar, senhor. Você é tão lindo, inteligente, forte. Me apaixonei por você à primeira vista. Tentei dar o máximo possível de um olhar amoroso e orei. Se ao menos ele me desse essa nota. Ele não iria querer nada comigo de qualquer maneira. Mas o Sr. Black apenas balançou a cabeça e me soltou. Não, eu não desistiria tão facilmente sem minha nota. Eu precisava de um certificado com honras. Então, eu esperei até o final das aulas e segui o Sr. Black até sua casa para descobrir no que ele estava interessado. Mas ele mudou rapidamente de roupa e imediatamente foi a algum clube, a um show de uma banda de rock. Na janela do clube eu o vi balançando e pulando, como ele era engraçado. No mesmo momento parei. O que você está pensando? No dia seguinte, na escola, fui a uma aula de natação com uma camiseta com a mesma banda. Mas o Sr. Black não percebeu nada de novo e secamente me disse para me trocar. Ele estava áspero. Parecia que a última opção permanecia. Decididamente subi na piscina. Você pediu, Sr. Black. Mas nadei alguns metros e afundei. O que queria provar? Comecei a remar, tentando voltar à superfície, mas estava exausta. O pânico cresceu dentro de mim. Eu não queria morrer assim. Então as mãos fortes de alguém me agarraram pelos ombros e me puxaram para a superfície. Eu respirei estremecendo e tentei limpar a garganta. O Sr. Black me salvou. Ele me deu os primeiros socorros e perguntou se eu estava bem. Olhei para ele com gratidão, quase chorando. Eu sobrevivi graças a ele. Naquela noite eu estava sentada em casa quando de repente recebi uma mensagem do Sr. Black. Ele me perguntou como eu estava me sentindo. Foi tão fofo. E no dia seguinte ele veio até mim e disse que me daria nota se eu contasse toda a teoria. Fiquei muito feliz. O plano funcionou. Eu cheguei no escritório do Sr. Black, já tendo me trocado anteriormente para uma camiseta da mesma banda de rock. Mas nunca cheguei à teoria. O Sr. Black elogiou a camiseta e disse que já havia notado antes. Mas não achava que eu realmente ouvia aquela banda. Imediatamente menti que era minha favorita. Então começamos a discutir tudo em sequência. De filmes a técnicas de natação. Rimos muito e, em algum momento, ele tocou minha mão. Eu congelei de medo. Ele me olhou nos olhos e perguntou se eu realmente estava apaixonada por ele. Engoli em seco e menti. Sim, muito. Eu até me casaria. É uma pena que você não sinta o mesmo por mim.
O Sr. Black ficou em silêncio por um longo tempo e então me deu um ar. Eu quase pulei. Finalmente esse circo acabou. Mas no dia seguinte, inesperadamente, recebi flores com um bilhete do Sr. Black. Nem li, só vi o nome. Nesse momento, meus pais acabavam de chegar do trabalho. Imediatamente escondi as flores debaixo da cama. Se eles as vissem, eles me puniriam por flertar com caras em vez de estudar, principalmente com o professor. Eu estava com medo de que o Sr. Black estivesse apaixonado por mim, então tentei evitar ele. Mas ele persistentemente me enviava presentes que dificilmente escondia no quarto. Então ele começou a escrever elogios pra mim. Era até legal, mas eu tinha que deletar as mensagens para que meus pais não as vissem. E outro dia o Sr. Black me encontrou no caminho pra casa e começou a falar sobre relacionamentos. Poderíamos começar a namorar quando eu me formasse na faculdade. Meu estômago se apertou de medo. Eu imediatamente interrompi o Sr. Black e menti que eu amava muito, mas por causa dos meus pais maus eu não seria capaz de namorar. Ele pensou sobre isso, então sorriu estranhamente e saiu. Me pareceu suspeito, mas achei que ele finalmente se acalmou. À noite eu estava jantando com os meus pais, quando de repente ele apareceu na porta com flores. O que diabos você está fazendo aqui? Ele me disse alegremente que queria conhecer meus pais para que eles não pensassem que meu namorado era algum tipo de vigarista. Fiquei em choque e imediatamente gritei que não poderia namorar o professor. E eu exigi que ele nunca mais voltasse. Então Black franziu a testa e saiu em silêncio. Meus pais estavam parados no corredor, os braços cruzados sobre o peito. Eles retrucaram que agora eu estava de castigo. Afinal, ao invés de estudar, eu estava saindo não com um cara, mas com um professor. Depois disso, não encontrei o Black novamente. Mas devo admitir, perdi sua atenção. Eu vi como outros alunos se comunicavam com ele e fiquei com raiva. Deus, eu estava com ciúmes do professor. Eu também senti a falta dele. Quando ele ajudou um colega a empurrar o carro, eu involuntariamente olhei para os seus músculos. Que forte ele era. É o suficiente. Nós nos formaremos amanhã e diremos adeus para sempre. No dia da formatura, fui uma das primeiras a subir no palco. Mas então alguém da plateia gritou que eu estava namorando o professor. Todo mundo viu como eu fui até ele e dei em cima dele. Eles começaram a me provocar com a noiva. Quase comecei a chorar e gritei em desespero que isso não era verdade. Não gostava do Black. Fingi estar apaixonada pela minha nota. Então eu vi o Black no final do corredor. Depois das minhas palavras, ele foi embora. O diretor chamou eu e o Black para o seu escritório após a cerimônia. Ele disse que eu poderia perder meu certificado. E o Black de repente exalou que eu não tinha nada a ver com isso. A iniciativa foi dele. Ele simpatizou com a aluna. O diretor anunciou com raiva que eu estava despedindo. Meu queixo quase caiu. Depois disso, fomos expulsos do escritório. O Black estava sombrio. Eu perguntei baixinho por que ele fez isso, mas ele disse com tristeza: o principal é que você terá seu certificado tão esperado. O Black acrescentou que estava errado em pensar que poderia ter algo comigo. Eu realmente o lembrei do seu primeiro amor. Então ele foi embora. Eu estava sentada em casa em confusão. O Black tinha sentimentos reais por mim e eu apenas o traí. Destruí seu destino e sua vida. Ele sacrificou seu trabalho por mim. Afinal, como ele era nobre. Não, eu tinha que consertar tudo. Eu queria ir até ele para pelo menos me desculpar. Mas meus pais me proibiram de sair e me trancaram no quarto, me lembrando do castigo. Eu estava desesperada e chorei no travesseiro a noite toda. Meus pais não me entendiam de jeito nenhum. É o bastante. Fiz tudo por eles durante toda a minha vida. E ele era o homem dos meus sonhos. Era hora de decidir meu próprio destino. Tive que pular a janela e correr para a casa do Black. Mas ele não estava lá. Era apenas o proprietário que disse que o Black já havia partido para a estação de trem. Um arrepio percorreu minha espinha. Não! Corri imediatamente o mais rápido que pude para a estação ferroviária e comecei a procurar o Black. Onde você está? Então eu vi. O Black estava entrando no vagão, mas eu parei. Eu me desculpei em lágrimas por tentar tirar vantagem do Black. Afinal, eu só queria felicidade, mas já sei que fosse um certificado com honras. Mas agora entendi. Minha felicidade é você, Sr. Black. Fica aqui. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, enquanto meu coração estava explodindo em meu peito. E então ele sorriu de repente. E saímos da estação de braços dados. Acho que encontrei meu primeiro amor. Você gostou do vídeo? Então curta e se inscreva, apoie o canal. Obrigada! Meu pai e eu não nos vimos por um ano enquanto eu estava na faculdade. E finalmente as férias começaram, eu estava em casa.
A porta se abriu, mas ao invés do meu pai, eu vi minha ex-colega de classe, Bonnie. Ela pegava meu dinheiro para o lanche à força e me provocava. Uma garota com um complexo de CDF. Eu não entendi o que ela estava fazendo aqui. Mas a Bonnie alegremente me mostrou o anel e acrescentou que ela era noiva do meu pai. O que é isso? Uma pegadinha? Meu pai apareceu e disse que estava feliz com meu retorno. Então, como se nada tivesse acontecido, ele foi para a cozinha para esquentar o jantar. 3 anos atrás, meu pai se divorciou da minha mãe por causa do vício dela em cassinos. Não foi fácil pra mim, mas eu era um espírito forte, eu aguentei. Ela até jogava comigo por dinheiro e ficava sempre zangada quando eu estava ganhando. Meu pai quase não se recuperou depois que minha mãe foi embora. Então eu assumi todos os negócios em torno da casa. Apoiei ele enquanto ele lutou contra a depressão. Éramos muito próximos nessa época e eu amo muito meu pai. Eu jurei pra mim mesma que não seguiria os passos dela. Eu esperava que a nova namorada do meu pai fosse boa, mas claramente não deveria ser a Bonnie. Na escola, ela só zoava todo mundo ao redor. A noite toda, ela não me deixou dizer uma palavra. Ficou tagarelando sobre alguma coisa, esfregando os brincos de diamante que meu pai deu pra ela. Ah, sim. Ele provavelmente gastou muito dinheiro com eles. Foi asqueroso pra mim olhar pra ela e fui lavar a louça. Mas minha nova madrasta me seguiu. De repente, ela decidiu se desculpar por tudo que houve entre nós na escola. E ela também disse que ela amava meu pai de verdade. Sim, com certeza. Papai ficou fascinado por ela e ela pegou o dinheiro dele. Eu não acreditei em uma palavra dela. Eu precisava abrir os olhos do meu pai o mais rápido possível. Eu planejei passar as férias todas aqui, então decidi seguir cada passo da Bonnie. Ela certamente se entregaria. E no segundo dia, percebi que a Bonnie estava constantemente ligando para alguém. E se eu simplesmente entrasse na sala, ela imediatamente interrompia a ligação. O que você está escondendo, Bonnie? Enquanto ele estava no banho, dei uma olhada no quarto dela e vi um pedaço de papel na prateleira. Havia um número de telefone e o nome Carl. Ele era um amante dela! Peguei o pedaço de papel pra mim, seria útil expor Bonnie no momento certo. Mas o mais suspeito era... Quando meu pai ficava no trabalho até tarde, a Bonnie sempre saía. Uma vez perguntei pra onde ela estava indo, mas a Bonnie respondeu calmamente que ia para yoga. Ahá! Toda embonecada e com um vestido justo para yoga. Liguei para o meu pai e perguntei o endereço do centro de yoga. Menti que queria pegar a Bonnie depois da aula. Curiosamente, ele sabia. Meu pai ficou muito feliz que eu finalmente decidi fazer amizade com minha madrasta. E eu imediatamente fui ao endereço. Claro, a Bonnie não estava lá, porque o centro de yoga estava fechado para reparos. É o fim do seu relacionamento, Bonnie. Enquanto eu estava fora, meu pai voltou para casa. Entrei na sala e já queria contar sobre o fato da Bonnie ter um amante. Mas meu pai estava aflito com alguma coisa. Ele olhou friamente para mim e disse que uma grande quantia de dinheiro estava faltando em casa. De repente, alguém ligou para ele. Era uma ligação urgente. Eu nem tive tempo de dizer que era culpa da Bonnie. Por fim, ele acrescentou que se não tivesse o dinheiro antes da sua chegada, seria necessário tomar providências. Eu fui para o meu quarto, eu estava ressentida. Papai sempre confiou em mim e agora ele suspeitava que eu tivesse roubado por causa dessa fedorenta. Eu sabia que a Bonnie tinha pego o dinheiro. Eu só tinha que fazer ela devolver tudo até que meu pai voltasse. Dessa vez eu decidi ser cuidadosa e na mesma noite segui o táxi em que a Bonnie estava. Mas no caminho meu carro quebrou, puxa vida! Eu não podia perder a Bonnie de vista. Então pulei no meio da estrada e parei o primeiro carro. Implorei o motorista para alcançar o táxi, mas ele pediu uma quantia gigantesca. Isso era todo o meu dinheiro. Tudo ou nada. Concordei e nós seguimos. A Bonnie saiu para o lado de fora de algum hotel. Então é aí que você está relaxando com o seu amante? Você não vai se safar agora. Eu saí do carro rapidamente e segui ela até o hotel. Eu assisti enquanto a Bonnie caminhava para o elevador. Mas inesperadamente ela se dirigiu para as escadas e desceu para o porão. Para onde ela estava indo? Eu imediatamente corri atrás da Bonnie. Tinha uma porta de ferro no andar de baixo. Estranho, não tinha nenhuma placa. Eu gentilmente puxei a alça. E eu me encontrava em um grande salão. Havia caça-níqueis e mulheres em vestidos longos por toda parte. Acabei em um cassino subterrâneo. Mas onde estava a Bonnie? Comecei a olhar para trás inquieta. De repente eu vi a Bonnie no meio da multidão. Ahá! Ela provavelmente iria encontrar aquele Carl exatamente agora. Mas a Bonnie se sentou na mesa do pôquer. Eu não podia deixar ela desperdiçar o dinheiro do meu pai. Então cheguei perto dela e joguei um papel sobre a mesa com o número do telefone do seu amante Carl, que peguei no quarto dela. Explique tudo, imediatamente. Ela ficou tão assustada e começou a tagarelar sobre seu vício que não resistiu ao jogo. E ela começou a implorar para não dizer nada ao papai.
sem chance. Fomos tão atormentados com o vício da mamãe no pôquer e agora aí está você. 2 seguranças se aproximaram de nós. O que você precisa? Mas um deles simplesmente agarrou a Bonnie pelo braço e a levou para algum lugar. Droga! O que está acontecendo aqui? O segundo guarda desconfiadamente me perguntou se estava tudo bem. Eu senti um arrepio na espinha. Percebi que precisava me afastar dele o mais rápido possível e disse que só precisava ir ao banheiro feminino. Por um segundo, eu senti medo, porque o cara que a agarrou parecia muito intimidador. Então assim que o guarda se afastou, eu segui a Bonnie sem ser percebida. A porta da sala para onde ela foi levada estava aberta. Olhei para dentro e vi a Bonnie parada na frente de um homem. Ela chamou ele de Carl e, soluçando, ela pediu mais tempo para pagar a dívida. Mas esse Carl mostrou para o guarda a bolsa dela. E o guarda, respondendo ok, chefe, tirou ela da Bonnie. Ele jogou todo o conteúdo da bolsa em cima da mesa e eu vi um maço de dinheiro. Tudo ficou claro para mim. Eu sabia que a Bonnie era uma ladra. O chefão pegou um maço de notas e começou a recontar. Nesse momento, alguém colocou a mão bruscamente no meu ombro. E eu me virei. Era o segundo guarda do corredor. Ele disse que o banheiro não era aqui. Eu corri para a saída, mas ele me agarrou e me arrastou para o escritório até o chefão. Ao me ver, a Bonnie correu na minha direção, mas o guarda segurou. Eu implorei para me deixarem ir, mas o chefão apenas acenou com a cabeça para o guarda. Em pânico, eu tentei me segurar em alguma coisa e agarrei a jaqueta do chefão. De repente, um cartão dourado do clube de pôquer caiu do seu bolso interno. Tais cartões eram dados apenas aos jogadores mais legais. Mamãe tinha um igual. E então eu tive uma ideia louca. Peguei o cartão e joguei na mesa do chefão. Essa bugiganga é dada pra qualquer um. Vou te vencer com facilidade. Por um segundo, eu percebi os olhos do chefão brilharem. Então eu atingi o ponto. Com a voz falhando, eu ofereci para jogar pela liberdade da Bonnie, pelo perdão da dívida dela. E em caso de perda, ele poderia fazer comigo e com a Bonnie tudo o que ele quisesse. O guarda tentou convencer seu chefe, mas o chefão deu um sinal e eu fui sentado do lado oposto. A Bonnie estava tremendo de medo e olhando para mim com esperança. Eu também estava com medo, mas o jogo já tinha começado. Tentei me lembrar de todos os ensinamentos de pôquer da minha mãe. Malditos sejam! E por incrível que pareça, tive sorte. No final do jogo, eu quase coloquei em minhas mãos a combinação mais legal de Flash Royales. Só restava uma carta. Mas quando puxei, a esperança de vencer desmoronou. Levantei meus olhos para o chefão. Julgando seu sorriso, ele claramente puxou uma boa carta. Eu entrei em pânico, minhas mãos começaram a suar. Ele iria vencer agora. As coisas estavam ruins. De repente, senti a mão de alguém no meu joelho. Foi a Bonnie. Eu olhei para ela com surpresa, ela piscou para mim. Eu olhei com atenção e encontrei um belo as no meu joelho. Fomos salvas. Eu orgulhosamente apresentei um Royal Flush. E o chefão, vendo isso, jogou com ódio as cartas no chão. Bonnie, estamos livres! Mas o chefão rangeu os dentes, não tão rápido. Ei, temos uma aposta! Mas os guardas já tinham nos cercado. Eu me afastei e corri até o interruptor. Desligando a luz, agarrei a Bonnie e imediatamente pulei para fora do escritório. Corremos para a saída, empurrando as pessoas e acertando as máquinas caça-níqueis. Nós estávamos quase na saída. E então eu ouvi o grito de alguém. Eu me virei e vi o chefão agarrar a Bonnie. Ela não podia correr. Droga, eu estava tão perto da saída, mas agora eu não conseguia deixar ela nas garras dele. Então eu empurrei o chefão para longe da Bonnie com todas as minhas forças e agarrando com força a mão dela, arrastei para a saída. As pessoas olharam assustadas para nós, mas não nos importamos. Corremos para a rua e os guardas continuaram nos perseguindo. Nós fugimos para longe o mais rápido que pudemos. Só alguns quarteirões depois, eles ficaram para trás e paramos para descansar. Eu soltei que se não fosse pela luz, qualquer coisa poderia ter acontecido. Para a qual a Bonnie disse com entusiasmo. Esse era o melhor jogo dela. E então ela tirou as cartas da manga. A Bonnie disse que sempre tentou trapacear, mas nunca funcionou. E você é boa. Mas então me lembrei que nos metemos nisso por causa dela. Me perdoa, ela disse. A Bonnie disse que tinha problemas com jogos de azar desde a escola. Seus pais eram alcoólatras e ela só conseguia se alimentar jogando pôquer e tirando dinheiro de outras crianças. De repente, a Bonnie estendeu o dinheiro do meu pai. Acontece que ela conseguiu pegar ele da mesa do Carl. E ela acrescentou que não mais interferiria entre eu e meu pai. Ele dificilmente precisava de uma esposa assim. Depois dessa frase, a Bonnie se virou e foi embora.
A Bonnie finalmente nos deixou sozinhos, mas minha barriga se revirou por algum motivo. E se ela ficou realmente confusa? Então conversei com a Bonnie e disse que não contaria nada para o meu pai se ela concordasse em ser tratada para o seu vício. Esse seria nosso segredo. A Bonnie se emocionou e me abraçou. Então me lembrei da minha mãe. Talvez eu tenha sido muito dura com ela. Eu nem me perguntei de onde ela tirou esse vício e não a ajudei a lutar contra isso. Quando voltamos para casa, papai já estava esperando por nós. Entreguei para ele o dinheiro e contei que a Bonnie e eu encontramos atrás do sofá. Ele ficou muito feliz e também disse: "Estou feliz que vocês finalmente fizeram amizade." E então pensei que talvez pudéssemos realmente ser amigas no futuro. Eu deixei eles sozinhos e decidi ligar para minha mãe. Ela e eu conversamos pela primeira vez em muitos anos e pedi desculpas por nem ao menos tentar entender ela. A minha mãe ficou grata por eu ter dado a ela uma chance e combinamos de nos encontrar. Parecia que ela estava chorando baixinho. Nós duas parecíamos prontas para começar de novo. Vejo você em breve, mamãe.